mulher negra acusada de invasão de propriedade em um jato particular, ela é a CEO e os demite em minutos. Até onde você iria para lutar por respeito, justiça e mudança? Hoje, mergulhamos na jornada de uma mulher que quebrou suposições e recuperou seu poder da maneira mais inesperada. Não é apenas uma história de liderança, é uma lição de resiliência e coragem para enfrentar o que está errado. Não deixe de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais contos incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com ainda mais pessoas. Um lustre polido lançava um brilho quente sobre o piso de mármore elegante e o barulho ocasional das rodas das bagagens ecoava no ar em meio à elegância. Na James saiu de seu sedã preto. Seus saltos faziam um leve clique ao se aproximar das portas de vidro. A aparência de Nina chamou a atenção, não por sua beleza, embora ela fosse impressionante por si só, mas por sua confiança sem esforço. Sua bolsa de grife, discreta mas claramente cara, repousava levemente na dobra de seu braço. No entanto, não eram seus trajes ou acessórios que chamavam a atenção, mas sim sua autoridade calma, a presença inabalável de alguém que não precisava provar nada a ninguém. Os sussurros começaram no momento em que ela entrou. Não faço ideia. O outro respondeu com um tom de ceticismo. Não parece ser a clientela habitual. Nina percebeu os olhares deles com o canto do olho, mas não reagiu, pois já estava acostumada com isso, com a forma como as suposições eram feitas antes que uma única palavra fosse trocada. Mas não deixou que isso a incomodasse. Afinal, ela não estava aqui para obter a aprovação deles no balcão. A recepcionista, uma jovem com cabelos perfeitamente penteados e um sorriso profissional, cumprimentou Na com boa tarde. Senhora, posso ajudá-la? Sim, disse Nina, com a voz firme. Estou aqui para falar com o jato Aurora, na pista leste. O sorriso da recepcionista vacilou por um breve momento. Seus olhos passaram por Nina, como se estivesse avaliando se ela poderia pagar por uma aeronave tão exclusiva. Não preciso de reserva, o jato é meu. Os dedos da recepcionista pararam no meio da digitação. Sua máscara educada se abriu ligeiramente e foi substituída por um olhar de surpresa mal disfarçada. Seu jato, ela repetiu como se não tivesse ouvido direito. Não. Inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Está correto. Antes que a recepcionista pudesse responder, o som de botas pesadas interrompeu o momento. O colete de segurança fluorescente que captava a luz, seu rosto estava desgastado por anos na pista, e sua expressão carregava uma carranca permanente que parecia se aprofundar à medida que ele olhava para Na. Há algum problema aqui? Ele perguntou com uma voz áspera. A recepcionista hesitou, claramente incerta sobre como lidar com a situação. Em sua elegância casual com um desdém mal disfarçado. É um jato particular, ele disse. Você não pode simplesmente entrar aqui e dizer que é seu. Na respondeu ao olhar dele. Seu sorriso desapareceu. Não estou dizendo nada, é meu. Uma zombaria escapou dos lábios de Mike e ele cruzou os braços. Ouça, senhora, não sei como entrou aqui, mas esta não é uma companhia aérea comercial, onde você pode entrar sorrateiramente em um voo. Os sussurros encheram o ar, alguns curiosos, outros abertamente críticos. Ela não parece pertencer a este lugar. Alguém murmurou que talvez ela tenha perdido outra sugestão. Na endireitou sua postura, seu comportamento calmo e inabalável. Você sempre trata seus clientes dessa forma? Antes que Na pudesse responder, 2 seguranças apareceram ao sinal de Mike. Um deles, um homem alto com uma prancheta, aproximou-se de Na com um misto de cautela e autoridade. Senhora, vamos precisar que a senhora se afaste e forneça uma identificação. Você acha que está fazendo? Mike exigiu que seu tom se tornasse mais áspero. Na levantou um dedo para sinalizar que ele esperasse enquanto a chamada era conectada, sua voz se suavizou, mas o roubo em suas palavras era inconfundível. Jordan, preciso de você no terminal para trazer os documentos. Mike abriu a boca para protestar, mas algo na compostura inabalável de Na o fez parar. Fogo, sugiro que você se prepare, disse Nina, sua voz carregando um peso que silenciou a sala. Por um momento, ninguém falou. Os espectadores, os funcionários e até mesmo os seguranças, todos pareciam congelados no lugar, presos na gravidade do momento. A presença de Nina exigia atenção. Mesmo quando a carranca de Mike se aprofundou com a frustração, a atmosfera do terminal mudou. A tensão pairou pesadamente no ar.
Era a calmaria antes da tempestade, e todos podiam senti-la. Os minutos passavam lentamente, cada segundo esticando a tensão na sala como um fio esticado. Nina permaneceu imóvel, perto da mesa de recepção, com uma postura que a fazia parecer deslocada em meio à energia caótica do terminal. Mike se remexeu. Sua carranca não havia desaparecido, mas agora carregava uma centelha de inquietação, o primeiro sinal de que ele poderia ter subestimado a mulher que estava diante dele. Parecia ficar mais silencioso. Os passageiros se embaralhavam desajeitadamente, fingindo não olhar, mas incapazes de desviar o olhar. A voz de uma criança se elevou brevemente, apenas para ser abafada por um pai que gesticulou em direção a ela e sussurrou algo inaudível. O motorista saiu primeiro, um homem alto e bem vestido em um terno escuro, que se moveu rapidamente, abrindo a porta do passageiro com precisão prática. De lá saiu o assistente executivo de Jordan Nina, um homem magro com um ar de eficiência que parecia chamar a atenção sem esforço. Em sua mão, ele carregava uma pasta de couro fina, cujo conteúdo era invisível, mas sua presença era inconfundível dentro do terminal. O desconforto de Mike tornou-se palpável. Ele endireitou a postura e seus braços caíram ao lado do corpo, enquanto trocava olhares incertos com os guardas. Na se virou para as portas quando elas se abriram. O leve cheiro de couro e colônia, acompanhando Jordan quando ele entrou. Seus olhos se encontraram brevemente, e um aceno sutil passou entre eles. Um sinal não dito, mas entendido. Jordan se aproximou dela sem hesitar, seus sapatos polidos estalando contra o piso de mármore em um ritmo deliberado e constante. Obrigado, Jordan. Na respondeu, pegando a pasta com uma graça calma que escondia a tempestade que se formava sob seu exterior composto. Mike limpou a garganta ruidosamente, dando um passo à frente com uma bravata forçada. Quem é você? Perguntou ele, com a voz tingida de irritação, enquanto gesticulava em direção a Jordan. Estou aqui em nome da senhorita James Jordan, disse uniformemente, que seu tom carregava a autoridade de alguém que não precisava justificar sua presença, o CEO da Aurora Aviation. As palavras pairavam no ar, pesadas e inegáveis. Por um momento, a sala pareceu prender a respiração. A carranca de Mike foi substituída por um lampejo de confusão. Palavra que você está dizendo, disse o CEO. O olhar de Jordan não se desviou. Está correto, e você, acrescentou ele. Seu tom endureceu um pouco. Acabou de acusá-la de invasão de propriedade, passando por seu próprio jato. Até mesmo a recepcionista, que estava observando a cena com um misto de curiosidade e apreensão, agora parecia visivelmente pálida. Nina deu um passo à frente e, em seguida, a pasta ainda estava em suas mãos, mas não aberta. Os movimentos de Nina eram deliberados. Os calcanhares estalavam suavemente contra o chão enquanto ela diminuía a distância entre ela e Mike. Ela parou bem perto dele e seu olhar encontrou o dele com uma intensidade silenciosa que o fez estremecer. Mike engoliu audivelmente. Sua bravata desmoronou sob o peso das palavras dela. Eu não sabia, ele gaguejou. Quero dizer, deve ter havido algum tipo de mal-entendido. Mal-entendido, não, repetiu ela, seu tom se afiando como uma lâmina. Suas palavras caíram como trovões. Cada uma delas atingindo com precisão, a sala ficou incrivelmente silenciosa. A tensão era tão espessa que parecia que o próprio ar tinha se tornado sólido. Na deixou o silêncio se prolongar, permitindo que o peso de sua acusação afundasse. Finalmente, ela abriu a pasta, retirou um conjunto de documentos e os entregou a Jordan sem dizer uma palavra. Ele deu um passo à frente e os colocou na mesa da recepção, onde a recepcionista os encarou como se estivessem escritos em um idioma que ela não conseguia compreender. Estes são os documentos de propriedade da Aurora Aviation, disse Jordan, com a voz calma, mas firme, assinados, selados e notorizados. Acredito que não haverá mais perguntas sobre a identidade ou a autoridade da senhorita Boca. Se movia como se quisesse se desculpar, mas não conseguia encontrar as palavras. Na sustentou o olhar dele por mais um momento, antes de se voltar para Jordan e se certificar de que tudo seria tratado adequadamente, disse ela, seu tom não deixando espaço para a interpretação. Seus passos eram firmes e sem pressa, a sala parecia se abrir para seus passageiros e funcionários, que se afastavam como se estivessem na presença da realeza. De ar fresco, misturado com o zumbido distante dos motores do jet. James passou por ela com um ar de autoridade silenciosa,
Seus saltos estalavam contra o concreto enquanto ela se aproximava de seu jato particular. O jato Aurora parecia uma sentinela reluzente sob o sol da tarde. Seu corpo metálico refletia o mundo ao seu redor. Um símbolo de seu sucesso e um testemunho dos anos de trabalho que levou para chegar até aqui atrás dela, as portas do terminal se fecharam com um silvo suave, abafando os sussurros e murmúrios dos espectadores atônitos. Não era a primeira vez que ela entrava em uma sala e quebrava as expectativas, e ela sabia que não seria a última. O ronco de um motor dando partida ao longe trouxe seus pensamentos de volta ao momento em que um membro de sua tripulação de voo, vestido com o uniforme da Aurora Aviation, desceu a escada da cabine de comando da Aurora Aviation. Sua postura reta e profissional ao chegar à pista, ele a cumprimentou com uma pequena e respeitosa reverência. "Senhorita James", disse ele com a voz firme. "A aeronave está pronta para partir quando a senhora chegar." "Obrigada, Sr. Andrews", respondeu ela, oferecendo um sorriso fraco, mas caloroso. Andrews se virou rapidamente, subindo as escadas para supervisionar os preparativos finais. Na parou por um momento no pé da escada, com a mão levemente apoiada no corrimão, e se permitiu dar uma breve olhada no terminal através das grandes janelas de vidro. Jordan se dirigiu aos funcionários do terminal com uma presença calma, mas imponente. Jordan ficou parado perto do balcão de recepção, folheando as pastas com precisão. Os funcionários agrupados ao redor dele pareciam cada vez mais desconfortáveis, com a bravata de antes completamente desfeita. Mike, agora pálido e visivelmente suado, se mexeu desconfortavelmente, com as mãos enfiadas nos bolsos, como se tentasse esconder os dedos trêmulos. Seu olhar se fixou em Mike, a senhorita. James não é apenas uma cliente da Aurora Aviation. Ela é a CEO, a proprietária, e a razão pela qual cada um de vocês tem um emprego. Suas palavras caíram pesadamente e a sala pareceu encolher sob o peso delas. A recepcionista, com sua compostura anterior abalada, balbuciou. "Percebemos que esse é o problema." Jordan interrompeu sua voz, cortando as desculpas dela. "Vocês não tiveram tempo para perceber, em vez disso, fizeram suposições que levaram a um desrespeito flagrante e a um comportamento não profissional em relação à própria pessoa que assina seus contra-cheques." "Sob pressão, eu não quis dizer nada com isso. Apenas achei que ela não pertencia à equipe Jordan", perguntou bruscamente, levantando uma sobrancelha. "Você achou que a aparência dela era suficiente para questionar seu direito de estar aqui? Humilhá-la na frente de um terminal inteiro?" O olhar de Jordan não se desviou. A Aurora Aviation se orgulha de seu compromisso com a excelência, tanto em serviços quanto em valores. A discriminação e o desrespeito não têm lugar aqui e, no entanto, hoje a senhorita James experimentou ambos nas mãos de sua própria equipe. O restante de vocês considere este um momento de aprendizado. Reflita sobre como suas ações ou a falta de ação contribuíram para essa situação. A senhorita James espera algo melhor, e vocês também deveriam finalmente. Jordan encarou Mike, sua voz caindo para um tom frio e preciso. "Quanto a você, Sr. Bennett, sua conduta foi inaceitável em todos os níveis. Com efeito imediato, seu contrato com a Aurora Aviation está rescindido e você será escoltado para fora das instalações dentro de 1 hora. Você está me demitindo depois de todos esses anos. Depois de todos esses anos, você deveria saber melhor." Jordan disse com firmeza que essa decisão vem da própria senhorita. "James, você receberá uma carta formal detalhando os termos de sua demissão." Mike olhou ao redor da sala. Seus olhos se voltaram para a recepcionista, para os guardas, para qualquer um que pudesse vir em sua defesa, mas ninguém se moveu, ninguém falou, todos sabiam a verdade. Não havia como defender o que havia acontecido. O interior do jato Aurora era tão imaculado quanto ela se lembrava, com assentos de couro macio, madeira polida, assentos e um leve aroma de lavanda que acrescentava um ar de serenidade. Ao se acomodar em seu assento, uma comissária de bordo se aproximou com um copo de água com gás e um aceno respeitoso de boas-vindas a bordo. "Senhorita James, por favor, avise-nos se precisar de algo." Pensamentos. Ela bebeu a água lentamente, as bolhas frescas acalmando sua garganta, enquanto olhava pela janela, o terminal, agora distante, mal era visível através do vidro fumê. Na pensou em Mike, em sua arrogância e na forma como ela desmoronou sob o peso da realidade. Suas ações tiveram consequências, consequências essas que ele trouxe para si mesmo. Quando o carro começou a funcionar,
Na se recostou no assento e fechou os olhos. O dia tinha sido exaustivo, mas também foi um lembrete de sua jornada, dos obstáculos que ela superou e da força que precisou para chegar a esse ponto. Ela não era apenas uma mulher que possuía um jato. Ela era uma mulher que possuía sua história, seu poder e seu futuro. O zumbido suave dos motores do jato encheu a cabine, um pano de fundo constante e reconfortante, enquanto Nina James se reclinava em seu assento. As almofadas de couro se moldavam perfeitamente à sua forma, um testemunho silencioso da atenção aos detalhes que ela exigia em todos os aspectos. A iluminação ambiente sutil da cabine banhava o espaço com um brilho aconchegante, criando uma atmosfera de calma que Nina acolheu bem após a turbulência do dia. Pela janela oval ao seu lado, o vasto céu se estendia infinitamente, uma tela pintada em suaves gradientes de laranja e rosa, à medida que o sol começava a descer. Havia algo em estar acima das nuvens que fazia com que os desafios do mundo lá embaixo parecessem menores e mais gerenciáveis. Ainda assim, os eventos de hoje permaneciam em sua mente, repetindo-se em fragmentos que se recusavam a se acalmar. Pelo menos não mais. O que ela sentia agora era algo mais complexo. Uma mistura de desapontamento, determinação e uma determinação silenciosa de garantir que o que aconteceu não se repetisse enquanto o jato se nivelava em altitude de cruzeiro. Reflexões, um diário pessoal que ela carregava para todos os lugares. Ao virar uma nova página, ela bateu a caneta no papel por um momento e seus pensamentos giraram em torno de sua mente, voltando aos seus primeiros dias, muito antes de sonhar em ter um jato ou dirigir uma empresa. Da torneira da cozinha, que sua mãe nunca tinha tempo de consertar. Naquela época, o dinheiro era sempre escasso e os sonhos muitas vezes pareciam luxos que não podiam pagar, mas sua mãe, Evelyn James, era uma otimista implacável. "Você pode ser qualquer coisa", dizia ela, com a voz cheia de convicção enquanto trançava seu cabelo antes da escola. As palavras de sua mãe tinham sido tanto um conforto quanto um desafio, um lembrete das expectativas colocadas sobre seus ombros. Ela havia carregado essas palavras consigo em todos os obstáculos, em todos os momentos de dúvida e em todos os triunfos. Uma refeição, talvez? Na balançou a cabeça, oferecendo um sorriso educado. "Não, obrigada. Um chá seria ótimo, é claro. Vou trazê-lo imediatamente." Quando a comissária desapareceu na cozinha, Na voltou sua atenção para o caderno e começou a escrever. Ela também escreveu sobre Mike, sobre os preconceitos que levaram à sua queda e sobre os problemas sistêmicos que ela sabia que iam muito além dele. A liderança não era apenas tomar decisões. Ela lembrou a si mesma. Era dar o exemplo, criar uma cultura em que o respeito e a inclusão não fossem apenas ideais. Respeito e inclusão não eram apenas ideais, mas realidades. Os eventos do dia tinham sido um lembrete claro de que, mesmo em uma empresa que ela havia construído desde o início, ainda havia trabalho a ser feito. O toque suave de seu telefone interrompeu seus pensamentos. Jordan respondeu com a voz firme como sempre. Mike foi escoltado para fora das instalações, e eu marquei uma reunião com o restante da equipe do terminal para amanhã. Quero que todos os funcionários entendam que o que aconteceu hoje é inaceitável e que estamos comprometidos em fazer melhor entendido. E mais uma coisa, Jordan acrescentou depois de uma breve pausa. Eu também analisei os relatórios de desempenho dos terminais. Havia alguns sinais de alerta, nada demais. Mas vale a pena abordar. Vou lhe enviar os detalhes. Obrigado, Jordan. Disse uma nota de gratidão em sua voz. Eu sabia que podia contar com você. É o meu trabalho, ele respondeu. Embora houvesse um toque de cordialidade em seu tom. Boa viagem, senhorita. James. Quando a ligação terminou, Na colocou o telefone de lado e se recostou na poltrona, com os olhos voltados para a janela. O céu havia escurecido, os últimos raios de sol se transformando em um índigo profundo. Estrelas começaram a aparecer, espalhadas pelo céu como pequenos diamantes. O dia tinha sido longo, mas também tinha sido um lembrete de seu propósito. Ela não tinha construído a Aurora Aviation apenas para provar algo ao mundo. Ela a tinha construído para criar algo melhor, uma empresa que representasse excelência, inovação e integridade. Enquanto o jato continuava sua jornada, Nina sentiu um renovado senso de determinação. Sempre haveria desafios,
Sempre haveria momentos em que ela teria de lutar contra os preconceitos e as suposições dos outros. Mas ela estava pronta. Já os havia enfrentado antes e os enfrentaria novamente, não apenas por si mesma, mas por todos que já haviam sido subestimados. Fechando os olhos, Na deixou que o zumbido dos motores a embalasse em um raro momento de descanso. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades para liderar. Mas, por enquanto, ela se permitiu simplesmente ser uma mulher que havia subido mais alto do que qualquer um esperava e que não tinha intenção de descer. James sentou-se no balcão do café da manhã com um tampo de mármore, com os dedos enrolados em uma xícara de café quente. O aroma dos grãos recém-preparados encheu o espaço, misturando-se ao leve aroma cítrico das flores dispostas em um vaso de cristal próximo. Mas como um lembrete do trabalho que ainda restava. Ela não era de ficar remoendo. Não havia tempo para isso em seu mundo, mas ela acreditava na reflexão, em aprender com cada encontro, não importava o quão desagradável fosse. Seu telefone tocou suavemente no balcão, sua vibração quebrando o silêncio tranquilo. Ela olhou para a tela e viu que era uma mensagem da reunião da equipe de Jordan marcada para as 10 horas. AM documentação preparada. Nós o informaremos depois. Nina sorriu levemente, reafirmando sua confiança na eficiência de Jordan, que era mais do que um assistente, ele era seu braço direito, alguém que entendia sua visão e a executava com precisão. Colocando o telefone de volta no balcão, ela tomou outro gole de seu café e seu olhar se desviou para o horizonte. A cidade lá embaixo estava apenas começando a se agitar, as ruas se enchendo de carros e pedestres, cada pessoa embarcando em sua própria jornada. Um lembrete das inúmeras vidas que se moviam pelo mundo simultaneamente, cada uma com suas próprias lutas e triunfos. Depois de terminar o café, Na levantou-se de sua cadeira e caminhou em direção ao quarto principal. Seus passos eram suaves contra o piso de madeira. O quarto era um paraíso de calma, com tons neutros e linhas limpas que refletiam sua preferência pela simplicidade. Profissional, porém despretensioso, um reflexo de sua abordagem à liderança. Enquanto se vestia, ela pensou na reunião de equipe que Jordan havia organizado. Ela confiava que ele lidaria com a reunião com o profissionalismo e o cuidado que sempre demonstrou, mas também sabia que sua presença poderia ter peso. Não se tratava apenas de abordar o incidente com Mike, mas de definir um tom, um padrão que todos entenderiam. Ela havia aprendido há muito tempo que liderança não era comandar a autoridade, mas sim conquistar o respeito, e ela acreditava que o respeito começava com a integridade. Quando Nina chegou ao terminal privado, o sol já havia nascido, lançando um brilho quente sobre o edifício moderno e elegante. A fachada de vidro refletia o céu azul e seus ângulos agudos eram uma prova da marca de ponta que ela havia construído. E caminhou em direção à entrada, com seus saltos fazendo um leve clique contra o pavimento polido. Lá dentro, a atmosfera era nitidamente diferente da do dia anterior. Os funcionários estavam visivelmente mais alertas, com movimentos precisos e expressões concentradas. Havia um ar de energia nervosa, como se todos estivessem bem cientes da presença dela. Jordan a cumprimentou na entrada da sala de reuniões, com seu terno impecável, como sempre. Ele carregava um tablet em uma mão e uma pasta na outra, com uma expressão calma, mas séria. Senhorita James, disse ele com um pequeno aceno de cabeça. Tudo está pronto. A equipe está reunida e aguardando seu endereço. Obrigada, Jordan, respondeu Na com a voz firme. Não vamos deixá-los esperando. A sala de reuniões era um espaço moderno e espaçoso, com uma grande mesa de vidro no centro. Ao redor dela, estavam sentados os funcionários do terminal, com rostos que misturavam apreensão e determinação. Quando Na entrou, o murmúrio da conversa cessou e foi substituído por um silêncio de expectativa. Na tomou seu lugar na cabeceira da mesa, com uma postura ereta, mas não rígida. Ela permitiu que um momento de silêncio se instalasse, seu olhar varrendo a sala antes de começar a falar. Bom dia, disse ela com a voz calma, mas firme. Quero começar agradecendo a todos vocês por estarem aqui hoje. Sei que os eventos de ontem foram difíceis e agradeço a disposição de vocês em falar abertamente sobre eles. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas antes de continuar. O que aconteceu ontem não foi apenas um incidente isolado. Foi um sintoma de um problema maior, um problema que eu levo muito a sério. A Aurora Aviation foi construída com base nos princípios de excelência, respeito e inclusão. Quando esses princípios são comprometidos,
Isso se reflete em todos nós. A sala permaneceu em silêncio, mas ela podia ver como suas palavras eram registradas pelos funcionários. Alguns olhavam para a mesa, outros acenavam levemente com a cabeça, com expressões pensativas. Não estou aqui para atribuir culpa, continuou Na. Estou aqui para garantir que aprendamos com isso e sigamos em frente juntos. Isso significa assumir a responsabilidade não apenas por nossas ações, mas pela cultura que criamos. Significa reconhecer nossos preconceitos e trabalhar para superá-los. Ela voltou sua atenção para Jordan, que deu um passo à frente com uma confiança tranquila. Jordan preparou um novo programa de treinamento sobre preconceito e conduta profissional que será obrigatório para todos os funcionários. Isso não é uma punição, é uma oportunidade de crescimento para garantir que o que aconteceu ontem não volte a acontecer. Enquanto Jordan descrevia os detalhes do programa, Na observava atentamente os funcionários. Ela viu alívio em alguns rostos, determinação em outros. Havia um entendimento compartilhado na sala, um reconhecimento de que a mudança não era apenas necessária, mas inevitável. Após o término da reunião, Nina permaneceu na sala e seus pensamentos se concentraram nas discussões que haviam ocorrido. Ela estava prestes a sair quando um dos membros mais jovens da equipe, uma mulher chamada Claire, aproximou-se dela hesitante. Senhorita James, disse Claire, sua voz calma, mas firme. Posso falar com a senhora por um momento? Claro, respondeu Na, gesticulando para que ela se sentasse. Claire hesitou antes de falar, com as mãos apertadas em seu colo. Eu só queria dizer que sinto muito pelo que aconteceu ontem. Eu não estava diretamente envolvida, mas vi o que estava acontecendo e não disse nada. Eu deveria ter dito. Na a olhou com uma expressão pensativa. Obrigada por me contar, Claire. É preciso coragem para admitir quando estamos falhando. Eu só quero fazer melhor, disse Claire, com a voz um pouco embargada. Quero fazer parte da solução. Você já é, disse Na gentilmente. Reconhecer o problema é o primeiro passo. Agora é preciso agir. Claire assentiu com a cabeça e seus olhos brilharam de determinação ao sair da sala. Na sentiu um renovado senso de esperança. Ela percebeu que as mudanças não aconteciam da noite para o dia, mas sim em momentos como esse, nas decisões silenciosas que as pessoas tomavam para serem melhores. Ao sair do terminal e entrar na luz brilhante da manhã, Na sentiu uma satisfação tranquila. O trabalho estava longe de terminar, mas eles estavam se movendo na direção certa, e isso, para ela, era uma vitória que valia a pena saborear. O dia se estendeu enquanto Na James retornava ao seu escritório, um canto elegante e espaçoso da sede da Aurora Aviation, com vista para o horizonte da cidade. As paredes eram forradas com obras de arte discretas, escolhidas mais por seus tons calmos do que por sua proeminência no mundo da arte. Uma grande mesa de vidro dominava a sala, com sua superfície imaculada, exceto por seu laptop, um notebook de couro e uma foto emoldurada de sua mãe, Evelyn James, cujo sorriso caloroso parecia irradiar encorajamento mesmo por trás do vidro. Na colocou sua bolsa com cuidado em uma mesa lateral e afundou em sua cadeira de espaldar alto. O peso da reunião da manhã permaneceu em sua mente, não de uma forma pesada, mas como um lembrete da responsabilidade que ela carregava. Não se tratava apenas de administrar uma empresa, mas de liderar pelo exemplo, garantindo que cada canto de seu negócio refletisse os valores que ela prezava. Ela voltou seu olhar para a foto de sua mãe, deixando seus pensamentos vagarem. A história de Evelyn sempre foi a bússola de Nina, uma força orientadora que a lembrava de onde ela veio e por que lutou tanto para ter sucesso. Nina fechou os olhos e a lembrança da casa de sua infância lhe veio à tona. Era pequena e modesta, com paredes que carregavam o leve aroma de lavanda do sachê que Evelyn guardava nas gavetas. Apesar de seu tamanho, a casa sempre parecia cheia de calor, risos e determinação. Evelyn foi mãe solteira e criou Na sozinha depois que seu pai a deixou, quando ela era apenas uma criança. Não havia tempo para autopiedade no mundo de Evelyn. Ela trabalhava longas horas como enfermeira, muitas vezes fazendo turnos extras para conseguir pagar as contas, mas sempre encontrava tempo para ficar com Na à noite, ajudando-a com a lição de casa ou lendo histórias em voz alta até que as duas caíssem no sono no sofá gasto da sala de estar. Eu não tenho muito, disse Evelyn certa vez a Na durante uma dessas noites tranquilas. Mas o que eu tenho, eu dou a você, e um dia você vai pegar isso e transformar em algo extraordinário.
Essas palavras permaneceram com Na gravadas em seu coração. Elas foram seu combustível durante longas noites de estudo, durante momentos de dúvida, quando o peso do mundo parecia pesado demais para suportar. Na abriu os olhos e pegou uma gaveta da escrivaninha, retirando uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, havia uma coleção de lembranças. Uma flor prensada do jardim de sua mãe, um canhoto de passagem de sua primeira viagem de negócios e, no fundo, um envelope desgastado pela idade. Ela desdobrou o envelope com cuidado, seus dedos roçando nas dobras. Era uma carta que Evelyn havia escrito para ela no dia em que Na se formou na faculdade. As palavras eram tão vívidas agora quanto eram na época. Querida Na, hoje você está no limiar de uma nova jornada. Ao vê-la atravessar aquele palco, senti um orgulho que as palavras jamais poderiam capturar completamente. Você trabalhou tanto, enfrentou tanto e, ainda assim, aqui está você, mais forte, mais sábio e pronto para enfrentar o mundo. A vida nem sempre será gentil, meu amor. Haverá momentos em que você questionará seu lugar nela, momentos em que outros tentarão definir seu valor para você. Mas lembre-se de que você não é definido pelas opiniões deles, mas sim pela sua resiliência, pela sua bondade e pelos sonhos que você se recusa a abandonar. Talvez eu nem sempre esteja com você pessoalmente, mas sempre estarei com você em espírito. A cada passo que você der, a cada barreira que romper, eu estarei lá torcendo por você com todo o meu amor, sempre, mamãe. Nina sentiu uma pontada familiar atrás dos olhos ao dobrar a carta de volta no envelope. Sua mãe havia falecido pouco depois que Na começou a trabalhar em seu primeiro emprego, mas sua presença permaneceu em todos os cantos da vida de Nina. Cada decisão que ela tomava, cada sucesso que alcançava, era em homenagem à crença inabalável de Evelyn nela. O zumbido de seu telefone trouxe Na de volta ao presente. Ela olhou para a tela e viu que era Jordan novamente. Respirando fundo, ela atendeu. Jordan, disse ela, sua voz suave, mas calma. Qual é a novidade? O programa de treinamento está programado para começar na próxima semana, respondeu Jordan. Também entrei em contato com uma consultoria externa para realizar uma auditoria de nossas práticas de contratação e local de trabalho. Achei que poderia ser útil obter uma perspectiva imparcial. Bem pensado, disse Na. Vamos nos certificar de que não se trata apenas de corrigir erros, mas de construir uma base mais sólida. A outra coisa, acrescentou Jordan após uma pausa. Clary, uma das funcionárias, perguntou se poderia contar sua história na primeira sessão de treinamento. Ela disse que a reunião de ontem a inspirou a falar sobre alguns desafios que enfrentou. Os lábios de Nina se curvaram em um pequeno sorriso. Esse é exatamente o tipo de progresso de que precisamos. Diga a Claire que eu ficaria honrado se ela compartilhasse sua história. Faremos isso, disse Jordan. Há mais alguma coisa em que você gostaria que eu me concentrasse? Fique de olho na equipe, disse Na. Essas mudanças não serão fáceis para todos, mas são necessárias. Certifique-se de que eles saibam que estou aqui para apoiá-los. Entendido, respondeu Jordan. Eu o manterei atualizado. Quando a ligação terminou, Na se recostou na cadeira e ficou pensando em Claire. Era um pequeno passo, mas era um começo. As mudanças não aconteciam da noite para o dia, mas aconteciam em momentos como esse, com a coragem de indivíduos dispostos a se manifestar, com a disposição de uma equipe de ouvir e crescer. Na se levantou e foi até a janela, com os braços cruzados, enquanto olhava a cidade lá embaixo. As ruas estavam cheias de movimento, cada carro, cada pessoa, um lembrete da interconexão de suas vidas. Ela pensou em seu papel naquela tapeçaria, não apenas como líder empresarial, mas como um símbolo do que era possível. As palavras de Evelyn ecoaram em sua mente. Cada passo que você dá, cada barreira que você quebra. Na sorriu suavemente. Ainda havia barreiras a serem quebradas, ainda havia passos a serem dados, e ela os daria não apenas por si mesma, mas por inúmeras outras pessoas que precisavam de alguém para abrir o caminho. A noite caiu sobre a cidade, envolvendo-a em um suave véu de crepúsculo. De seu escritório de esquina, Nina James observava os postes de iluminação pública que se acendiam um a um, com seu brilho dourado delineando as movimentadas ruas abaixo. O zumbido rítmico do relógio de seu escritório era o único som na sala silenciosa, um lembrete implícito de que o tempo passava constantemente, mas Na continuava perdida em pensamentos. Sua mesa, normalmente um bastião de organização, apresentava sinais de um dia repleto de decisões,
arquivos abertos e relatórios espalhados pela superfície, com as páginas marcadas com anotações em sua caligrafia precisa. O peso das responsabilidades do dia a pressionava, não de forma opressiva, mas como um firme lembrete do caminho que ela havia escolhido. Na se recostou na cadeira e seu olhar se desviou das luzes da cidade para a fotografia emoldurada de sua mãe em sua mesa. A visão do rosto sorridente de Evelyn lhe trouxe uma sensação momentânea de paz, fundamentando-a no propósito que a havia guiado ao longo dos anos. Uma batida suave na porta de seu escritório quebrou o silêncio. Assustada com seu devaneio, Na se endireitou e gritou: "Entre!" A porta se abriu lentamente, revelando Claire, a jovem funcionária que havia se aproximado dela após a reunião do dia anterior. Claire hesitou no vão da porta, segurando uma pasta no peito, com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. "Senhorita James", Claire começou suavemente. "Espero não estar incomodando-a." "De forma alguma", respondeu Na, gesticulando para que ela entrasse. "Por favor, entre." Claire entrou no escritório com movimentos hesitantes. Ela deu uma olhada ao redor, observando a elegância imaculada do espaço antes de fixar o olhar em Na. "Eu queria agradecer novamente por ter me ouvido antes e tenho algo que achei que você deveria ver." Na inclinou ligeiramente a cabeça. Sua curiosidade foi aguçada. "Claro, sente-se." Claire sentou-se em frente a ela, colocando cuidadosamente a pasta sobre a mesa. Suas mãos permaneceram sobre ela por um momento antes de empurrá-la para Na. "Estas são algumas anotações que tenho feito", explicou ela, "sobre coisas que notei no terminal, pequenos incidentes que não pareciam certos, mas que pareciam insignificantes demais para serem relatados na época." Na abriu a pasta e seus olhos examinaram as páginas cuidadosamente digitadas. Cada entrada detalhava um evento, um comentário desdenhoso, uma suposição tendenciosa, um gesto sutil, mas revelador. Individualmente, eles poderiam parecer insignificantes, mas, juntos, eles pintaram um quadro preocupante de uma cultura que, silenciosamente, permitiu que o preconceito criasse raízes. "Você está acompanhando isso há algum tempo", disse Na, com a voz firme, enquanto olhava para Claire. Claire assentiu com a cabeça e suas mãos se retorceram nervosamente em seu colo. "Eu não sabia o que fazer com isso", admitiu ela. "Mas depois do que aconteceu ontem, percebi que não poderia mais guardar isso para mim. Se vamos mudar as coisas, achei que este poderia ser um lugar para começar." Nina fechou a pasta com cuidado, com uma expressão pensativa. "Isso é importante, Claire", disse ela depois de um momento. "E eu agradeço por você ter trazido isso para mim. É preciso coragem para falar, especialmente sobre algo tão profundamente arraigado como isso." Claire exalou um suspiro tranquilo de alívio. Seus ombros relaxaram um pouco. "Eu só quero que as coisas sejam melhores", disse ela. "Para todos." "Eu também", respondeu Na, com um tom firme. "E é por isso que vamos resolver isso juntos." Depois que Claire saiu, Na permaneceu em sua mesa, com a pasta aberta diante dela. Ela leu cada registro com cuidado, sua mente juntando as implicações mais amplas do que estava vendo. Os incidentes não eram apenas momentos isolados, eram sintomas de um problema mais profundo que precisava ser enfrentado de frente. Ela pegou seu caderno de anotações e começou a esboçar um plano. Sua caneta se movia firmemente pela página enquanto ela detalhava as medidas que eles tomariam, não apenas para abordar os incidentes específicos que Claire havia documentado, mas para erradicar as causas subjacentes que haviam permitido que eles ocorressem. A primeira medida que ela decidiu seria criar um sistema de denúncias anônimas. Os funcionários precisavam de uma forma segura e acessível para expressar suas preocupações sem medo de retaliação. A segunda etapa envolveria a revisão de suas práticas de contratação e treinamento, assegurando que a diversidade e a inclusão não fossem apenas ideais, mas prioridades acionáveis. E a terceira etapa se concentraria na responsabilidade, estabelecendo consequências claras para o comportamento que violasse os valores da empresa. À medida que o plano foi tomando forma, Nina sentiu um renovado senso de propósito. Não se tratava apenas de consertar problemas, mas de construir algo melhor, algo que pudesse resistir ao escrutínio de seus clientes e funcionários. O relógio na parede bateu 10 horas, seu toque quase inaudível em meio ao farfalhar dos papéis. Nina esticou os braços sobre a cabeça, a tensão em seus ombros diminuiu ligeiramente. Ela olhou para o celular, pensando se deveria encerrar a noite ou fazer uma última ligação antes de ir para casa.
Após um momento de hesitação, ela discou o número de Jordan. O telefone tocou 2 vezes antes que ele atendesse, com a voz calma, mas com um toque de surpresa. Senhorita James, disse ele, vejo que ainda está trabalhando. Culpada, respondeu Na com um pequeno sorriso. Eu queria conversar com você sobre uma coisa antes de amanhã. Você está livre para falar? Sempre, disse Jordan. O que você está pensando? Na delineou seu plano, com palavras firmes e precisas, enquanto descrevia as etapas que imaginava. Jordan ouviu sem interrupção. Seu silêncio era uma prova de sua concentração. Quando ela terminou, ele respondeu pensativamente. É um plano sólido, disse ele. Ambicioso, mas necessário. Acho que ele repercutirá na equipe, especialmente se você o apresentar pessoalmente. Essa é a ideia, disse Na. Precisamos mostrar a eles que não se trata apenas de políticas, mas de criar uma cultura em que todos se sintam valorizados e respeitados. Vou começar a esboçar a estrutura hoje à noite, disse Jordan. Podemos finalizá-la amanhã e implementá-la durante a primeira sessão de treinamento. Obrigada, Jordan, disse Na, com a voz quente de gratidão. Eu não digo isso o suficiente, mas não conseguiria fazer isso sem você. É um privilégio apoiá-la, ele respondeu. Você define a visão, eu apenas ajudo a trazê-la à vida. Quando a ligação terminou, Na sentiu uma sensação de calma tomar conta dela. O caminho à frente não seria fácil, mas ela sabia que não estava caminhando sozinha. Juntos, ela e sua equipe enfrentariam os desafios, um passo de cada vez. A cidade do lado de fora de sua janela estava silenciosa, com suas luzes cintilando como estrelas distantes contra o céu escuro. Na fechou o caderno e se recostou na cadeira. Seus pensamentos se voltaram mais uma vez para a fotografia de sua mãe. Cada passo que você dá, cada barreira que você rompe, a voz de Evelyn ecoou em sua memória. Na sorriu suavemente. As palavras foram um bálsamo contra o peso do dia. Ela desligou a lâmpada da escrivaninha e a sala agora estava banhada apenas pelo brilho suave das luzes da cidade. O amanhã traria novos desafios, mas esta noite ela se permitiu um momento de quietude, um momento para se lembrar por que lutou tanto e por quem. Enquanto juntava suas coisas e caminhava em direção ao elevador, o zumbido silencioso do progresso parecia segui-la. A mudança não era fácil, mas era possível, e Na James estava determinada a liderar o caminho. Na manhã seguinte, a luz suave do amanhecer entrava pelas janelas altas da sede da Aurora Aviation, pintando o piso de mármore com listras douradas. Na James estava na sala de conferências, de costas para a grande extensão de vidro atrás dela. A cidade se agitava, mas Na estava totalmente concentrada na tarefa que tinha pela frente. A sala estava preparada para a primeira sessão do novo programa de treinamento, uma pedra angular das mudanças que ela havia iniciado após os incidentes no terminal. A mesa diante dela continha uma pilha bem organizada de materiais de treinamento, cada pacote com o logotipo da Aurora Aviation gravado em prata. Um projetor elegante zumbia silenciosamente ao fundo. Sua luz projetava a agenda na parede, construindo uma cultura de respeito à maneira da Aurora. Na alisou o vestido. Seus dedos se detiveram no tecido macio enquanto ela controlava a respiração. Ela não estava nervosa. Falar em público havia se tornado uma segunda natureza para ela com o passar dos anos. Mas havia um peso nesse momento que ela não considerava levianamente. Não era apenas uma reunião, era o início de um novo capítulo para sua empresa. Quando o relógio se aproximava das 9 horas, a equipe começou a entrar na sala. Claire foi uma das primeiras a chegar, com movimentos hesitantes, mas com uma expressão decidida. Ela deu um pequeno sorriso para Na, enquanto se sentava perto da frente, segurando um caderno com firmeza nas mãos. Outros seguiram os gerentes, membros da equipe de solo e comissários de bordo, até que todas as cadeiras estivessem ocupadas. O ar fervilhava com uma expectativa silenciosa, uma mistura de curiosidade e apreensão. Exatamente às 9 US, Jordan entrou em sua presença, tão tranquilo como sempre. Ele carregava uma prancheta e um tablet. Seu terno elegante refletia o profissionalismo que se tornara sua marca registrada. Ele deu a Na um leve aceno de cabeça enquanto se posicionava ao lado dela. Todos presentes e registrados, ele murmurou suavemente. Na acenou com a cabeça e deu um passo à frente, seus saltos fazendo um leve clique contra o piso polido.
A sala ficou em silêncio quando ela tomou seu lugar na cabeceira da mesa, com sua presença imponente sem ser autoritária. Bom dia, começou ela, com a voz clara e firme. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Sei que esta sessão é diferente do que vocês estão acostumados e agradeço sua disposição em participar. Ela fez uma pausa, seu olhar varrendo a sala. Hoje é mais do que um treinamento, é uma reflexão, uma responsabilidade e, principalmente, um crescimento. A Aurora Aviation sempre se orgulhou da excelência, não apenas no serviço, mas nos valores, e se quisermos continuar a viver de acordo com esse padrão, devemos garantir que cada indivíduo nesta empresa se sinta respeitado, valorizado e ouvido. Depois de sua apresentação, Na fez um gesto em direção a Claire, que se sentou mais ereta ao ouvir seu nome. Antes de começarmos, Claire concordou graciosamente em compartilhar sua perspectiva. Sua história é um poderoso lembrete de por que esse trabalho é tão importante. Claire levantou-se lentamente, com as mãos tremendo levemente, enquanto ajustava o caderno. Ela respirou fundo e olhou para Na, que fez um aceno de cabeça tranquilizador. Quando entrei para a Aurora Aviation, Claire começou com sua voz calma, mas firme. Eu estava animada. Essa empresa representava algo em que eu acreditava: inovação, integridade, inclusão. Mas com o tempo, comecei a perceber coisas que não se alinhavam com esses valores. Ela hesitou com os dedos segurando a borda do pódio. Vi colegas de trabalho sendo dispensados ou ignorados por causa de suas origens ou aparências. Ouvi comentários que me fizeram sentir como se eu não pertencesse à empresa, e fiquei em silêncio porque pensei que talvez não coubesse a mim falar. Sua voz ficou um pouco embargada, mas ela continuou. Ontem percebi que o silêncio é parte do problema. A mudança não pode acontecer se não reconhecermos o que está errado. Então estou aqui hoje, não apenas para compartilhar minhas experiências, mas para aprender como podemos melhorar juntos. A sala ficou em silêncio quando Claire terminou suas palavras, pairando no ar como um desafio. Na deu um passo à frente, colocando uma mão gentil no ombro de Claire. Obrigada, Claire, disse ela, com a voz cheia de calor. Sua coragem é um presente para todos nós e prometo que não será desperdiçada. Na hora seguinte, a sessão se desenrolou com propósito e clareza. Nina e Jordan conduziram discussões sobre preconceito implícito, respeito no local de trabalho e a importância da inclusão. O material foi interativo, incentivando os funcionários a compartilhar seus pensamentos e refletir sobre suas experiências. No início, as respostas foram cautelosas, mas, à medida que a sessão avançava, um senso de abertura começou a se estabelecer. Um dos membros da equipe de terra, um homem de meia-idade chamado Carlos, se manifestou. Eu não tinha percebido o quanto minhas suposições afetavam a maneira como eu tratava as pessoas, admitiu ele. Ouvir a história de Claire me fez pensar sobre minhas próprias ações. Quero fazer melhor. Outra funcionária, uma comissária de bordo chamada Janet, concordou com a cabeça. É fácil ignorar as coisas quando elas não nos afetam diretamente, disse ela. Mas isso não significa que está tudo bem. Todos nós temos a responsabilidade de criar um ambiente melhor. Nina ouviu atentamente e seu coração se encheu de um misto de orgulho e determinação. Era assim que a liderança se parecia, não apenas dirigindo a mudança, mas testemunhando-a em tempo real. Quando a sessão estava chegando ao fim, Na se levantou mais uma vez, com o olhar firme e inabalável. Hoje é apenas o começo, disse ela. O que discutimos aqui não é uma iniciativa única, é um compromisso com o crescimento contínuo. A mudança não é fácil, mas é necessária, e juntos podemos construir uma cultura que reflita os valores em que todos nós acreditamos. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem antes de continuar. Quero deixá-los com isso. Cada ação que vocês tomam, cada escolha que fazem molda o mundo que criamos. Vamos escolher criar algo extraordinário. A sala explodiu em aplausos, o som preenchendo o espaço com um senso de unidade. Quando os funcionários começaram a sair, Na os observou com uma satisfação silenciosa. Hoje tinha sido um passo à frente. Um pequeno passo, mas importante. Depois que a sala se esvaziou, Na se sentou sozinha à mesa, com as mãos descansando levemente sobre a superfície polida. Jordan entrou em silêncio e sentou-se ao lado dela. Foi bem, disse ele em um tom caloroso. Foi, concordou Na, embora sua voz carregasse uma nota de introspecção.
Mas ainda há muito o que fazer. Sempre haverá, respondeu Jordan. Mas você deu o tom, é isso que importa. Na assentiu com a cabeça e seu olhar se desviou para a cidade além da janela. Às vezes me pergunto se é o suficiente, admitiu ela. Se estou fazendo o suficiente. Você está, disse Jordan com firmeza. E o fato de você estar fazendo essa pergunta prova isso. Na sorriu. Levemente, sentindo o peso em seus ombros um pouco mais leve. Juntos, eles se sentaram em silêncio, com a sala banhada pelo brilho suave do sol da tarde. Havia trabalho a ser feito, mas por enquanto também havia esperança. Portanto, a história dela não se trata apenas de poder ou sucesso, mas de se manter firme diante da dúvida e criar mudanças onde elas são mais necessárias. É um lembrete de que a verdadeira liderança é mais do que títulos, é o impacto que você deixa para trás. Se esta história o inspirou ou o fez pensar, não deixe de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Juntos, vamos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos lembram da força que existe em todos nós. Obrigado por assistir e até a próxima!